Olá, pessoal. Bom dia para você, bom dia para mim. A paz do Senhor para outros, né? Vamos lá. Vou ler aqui a passagem do livro de Atos. Atos 18, que diz assim. Atos 18, mas eu vou começar do 6, que diz assim. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito, justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não tema, mas fala, e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo desta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. E eu digo glória a Deus, aleluia. Por isso que a palavra do Senhor é bem clara, né, meus irmãos? Quando Deus está no controle, ou quando Deus está no comando, quando Deus realmente se coloca na situação de um servo fiel, de um servo que realmente serve a Ele, em espírito e em verdade, Ele não nos desampara. Assim como Ele disse aqui ao servo Paulo, né? Que vá, que eu estou contigo. E realmente, muitos dias ele passou ensinando aquele povos, e apesar de ser um povo rebelde, muitas das vezes que não temia a Deus, porque hoje em dia a gente sabe que nem todos temem a Deus, a gente sabe o quanto Deus garantiu a segurança do apóstolo Paulo. Então, para vocês verem o quanto Deus é fiel. Às vezes a gente passa por cada tribulação, cada tormenta. Tem horas que a gente desanima, tem horas que a gente cai, tem horas que a gente fraqueja. Mas a peleja, nossa, tem horas que dá vontade de largar tudo, largar a mão de tudo e realmente correr para o mundo, mas é quando a gente toma cor de si, vê que no mundo a gente já teve e sabe a aflição que foi pior. Se a gente está com Cristo, a gente sabe que a gente peleja, mas sabe que Ele está no controle. Quando a gente não está com Ele é diferente. A peleja se torna apenas uma peleja vã, uma coisa vã, e nos cegamos diante das circunstâncias do mundo, porque nos entregamos realmente ao pecado. Por isso que a vida é feita de escolha e livre-arbítrio. E eu sempre tenho falado, a gente sempre tem escolha. Ele sempre nos dá o direito de escolha. E quando não temos, é só recorrer a Ele, porque Ele é fiel. Ele garante a vitória. Porque a chave da vitória está sempre com Ele, na mão dele. Então, por isso eu digo, meus irmãos, por mais que a peleja esteja grande, por mais que a gente se sinta ameaçado, amedrontado, deixado de lado, o bom é não desistir. O bom é não parar. E quem conhece a Deus, quem conhece o Espírito Santo, não quer realmente jamais se deixar se separar, não quer sair de perto do seu oleiro, e não quer mesmo. Choramos, lastimamos, nos arrependemos, procuramos perguntar a Deus onde foi que a gente errou, por tal castigo ou por tal provação, mas a gente sabe o quanto Deus é fiel. A gente sabe que Ele nos sustenta. Só que melhor do que ganhar a ira de Deus é esperar o tempo de Deus. Mas até para o tempo de Deus existe uma palavra, existe uma promessa. Debaixo de cada palavra, debaixo de cada ação e debaixo de cada coisa. Sabe por quê? A palavra do Senhor, ela diz que tem tempo para tudo. E nesse tempo, e nesse determinado tempo, sempre há. Se Ele pede para que a gente renuncie por um pouco de tempo, então é como ele diz: observeis os sinais,
Porque muitas das vezes realmente a gente não tem saída, a gente não tem escapatória, a gente não tem como se defender, mas a gente sabe que Ele é fiel. Então vamos esperar o tempo de Deus, mas não vamos nos acostumar com o pecado e a simplesmente nos aquietar e achar que é Deus, sendo que os sinais estão percorrendo por toda uma terra. Então é só perceber, certo? Fica a palavrinha do Senhor para cada um de nós, que Ele nos ajude, que Ele venha aquecer sempre o nosso coração, que Ele sempre venha aquecer um coração gelado, para que a gente não venha cair no sono da morte, mas que Ele venha para dar vida e nos dar vida em abundância, porque esse é Deus. E esse é o Deus que eu conheço no Evangelho, esse é o Deus que uma boca me ensinou, duas bocas já me ensinaram. Esse é o Deus em que os meus pés ficou descalço em um lugar, que passou para o outro e quando cheguei lá fiquei descalça em outros, que me colocou de joelhos em meio a uma porta, em meio à rua. Então eu vou dizer a você, temor a Deus é tudo. Um dia desse eu estava conversando com o Espírito Santo e o discernimento que ele me dava, discernimento, sabedoria e palavra. Tua sorte é que você tem temor a mim. E eu parei no meu quarto e eu digo, Senhor, volta e vira quando a tribulação chega, eu só chamo por ele, Senhor. Não gosto de chamar pelo nome do Todo-Poderoso, sabe por quê? Porque ele dorme. E se ele acordar? Se ele acordar, se diz que ele tudo fez, deu na mão do homem que Cristo já pagou o pecado. A gente que tanto vai chamar pelo nome do Todo-Poderoso, se ele acordar, como é que vai ser a minha peleja, a sua peleja, a nossa peleja diante dele? Então é melhor chamar pelo Senhor, aquele que já pagou o pecado, aquele que já pagou o preço, porque ele é fiel e ele sabe de cada provação, de cada peleja, de cada batalha. Então fica aí, meus irmãos, para cada um de vocês. Por mim, hoje eu não parava de falar nele, sabe? Mas que o Espírito Santo de Deus venha bradar no coração de cada um de nós, em nosso ser, nos guardar na nossa casa espiritual, proteger as nossas portas espirituais, porque receber ataques espirituais é horrível, é a pior coisa que existe no mundo. Então que Deus venha nos ajudar no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Tchau, tchau.